Olá! Hoje o 30 Minutos investiga um tema que vem causando grande polêmica, não só aqui no Brasil, como em muitos países. Quais são os direitos dos homossexuais? Parceiros do mesmo sexo devem ter direito a se casar legalmente? Como vivem os gays em Teresópolis e que tipo de preconceitos eles enfrentam? Você vai saber como vive hoje o casal gay de Teresópolis que fez a união estável numa cerimônia coletiva no Rio de Janeiro. Eu achei que depois dessa união estável ia haver algum tipo de preconceito, algum tipo de... Muito pelo contrário, as pessoas hoje me respeitam mais na empresa. Uma mulher que foi casada com um homem durante 14 anos e hoje vive com outra mulher, conta como foi a reação da família quando ela assumiu que era lésbica. Algumas tias, assim, ficaram meio com o nariz torcido, mas com o tempo e vendo que eu estava sendo feliz, hoje ela é amada por todos. Qual a posição dos religiosos sobre a homossexualidade? O que a igreja não aprova é a prática homossexual, não o homossexual. Será que existe cura para a homossexualidade? Primeiro que a homossexualidade não é doença, né? Então, assim, não existe essa história de cura porque não existe a doença. Os desafios de uma organização não governamental de Teresópolis na luta contra a homofobia. Ainda temos dificuldade quando a gente vai até uma delegacia que seja aceito colocar um caso homofóbico. Então isso passa a ser uma estatística comum, como um caso, uma agressão, como um assalto. E você vai ver também com exclusividade aqui no 30 Minutos. Travestis que ganham a vida como prostitutas revelam quem são e como se comportam seus clientes. 90% dos meus parceiros são casados e 95% são passivos, né? Eles saem com a boneca para serem passivos. Tudo isso e muito mais agora no 30 Minutos. Você não pode perder. A gente volta logo depois dos nossos comerciais. Não saia daí. Todas as grandes religiões monoteístas rejeitam o sexo homossexual. Islamismo, judaísmo e cristianismo consideram-no antinatural. No Levítico, a Bíblia afirma que se um homem dormir com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma coisa abominável, serão punidos de morte. Para incrementar a rejeição ao tema, as igrejas ainda consideram que o casamento é uma união de amor entre homens e mulheres, para toda a vida e com o objetivo de procriar e educar as crianças. Gays, portanto, seriam incapazes de cumprir inteiramente a missão do casamento. Para aprofundar um pouco mais a visão das religiões sobre a homossexualidade, nossa equipe ouviu o catequista da Igreja Católica, Roberto Nunes. Ele falou sobre a visão da igreja a respeito do casamento gay. A igreja não reconhece essas uniões como legítimas, porque para que exista o casamento é preciso que exista um homem e uma mulher, né? Embora não discrimine, não exclua essas pessoas do seio da igreja, mas não reconhece como legítimas essas uniões. Ou seja, elas não recebem um sacramento do matrimônio, embora se unam. O que a igreja não aprova é a prática homossexual, não o homossexual. Ou seja, Jesus odiava o pecado, mas amava o pecador. A postura da igreja é a mesma. Na visão da igreja, homossexualidade é pecado? A homossexualidade não é vista como pecado, é vista como uma doença. A prática homossexual é que é pecado. E diante dessa visão, qual a posição da igreja sobre as novas leis que vêm dando mais direitos civis aos homossexuais? Existe um inconformismo diante dessas leis, né? Porque nós não podemos, em nome de beneficiar alguns, menosprezar outros, né? Essa semana eu recebi um e-mail e li, onde um homossexual, um homem travestido de mulher, estava no banheiro de uma lanchonete, numa pizzaria em São Paulo. E uma criança de 10 anos, uma menina, entrou no banheiro feminino e encontrou esse homem vestido de mulher. E ela voltou para a mesa e comentou com os pais
E eles não ficaram satisfeitos e foram reclamar com a gerência da pizzaria. Isso gerou uma polêmica danada. A pizzaria foi denunciada como tendo propiciado, tendo permitido uma discriminação e foi punido. Ou seja, em nome de uma minoria que se dizia perseguida e discriminada, hoje nós estamos perseguindo e discriminando a maioria. Então, não é questão de direito, é uma questão natural. Existe homem e mulher. O que sai fora disso não é natural. Pode ser normal para os padrões morais hoje que a sociedade impõe, mas não é natural. Em contrapartida à visão da maioria das religiões, a psicanálise tem uma posição firmemente contrária aos que consideram a homossexualidade uma doença. A psicanalista Eveline Miranda faz um alerta inclusive para os profissionais de saúde mental que prometem cura aos gays. É importante a gente deixar claro aqui que não é papel do psicólogo, do psicanalista, assim, a gente às vezes escuta, você vai ao psicólogo para se curar, né, da sua homossexualidade. Primeiro que homossexualidade não é doença, né? Então, assim, não existe essa história de cura porque não existe a doença. Né? Agora, a gente sabe que a sexualidade é uma questão propriamente dita para o sujeito, é uma questão para a natureza humana. Então é óbvio que o homossexual, assim como o heterossexual, tem suas questões, tem suas dificuldades, além de um atravessamento social, cultural. Né? A gente lida com preconceito, a gente lida com questões que são bastante complexas, bastante difíceis para que as pessoas possam lidar. Para a psicanalista, o preconceito contra os homossexuais só acabará quando o ser humano aprender a lidar com as diferenças. Desde que o mundo é mundo, né, lidar com a diferença é uma questão. Essa é uma questão humana. Né? Isso a gente vai passear pela história, a gente vai se deparar com isso o tempo todo. Né? O ser humano está sempre buscando uma unidade. Né? Mas a gente vai sempre se esbarrando com essas diferenças. Na verdade, a grande marca da humanidade é a diferença. Ao mesmo tempo que essa é a sua maior dificuldade, mas é a sua grande marca. Então, assim, a questão da homossexualidade é uma questão que esbarra exatamente com isso aí. Né? Com essa dificuldade que o homem tem de lidar com aquilo que é diferente dele. Segundo a psicanalista, os preconceitos contra os gays nem sempre são explícitos. O homossexual, ele de fato, ele lida com repúdio, ele lida com o preconceito explícito, ele lida com o preconceito velado. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que aceitam, mas esse mais aí ele aponta, né, para toda essa... para esse preconceito velado, né? Não, eu não tenho problema nenhum com o homossexual, contanto que, né? Eu acho que não é bacana, assim, você ver um rapaz de mão dada com outro, uma menina de mão dada com a outra, né? Assim, eu não tenho nada contra a homossexualidade, mas eu não sei se é uma boa ideia os homossexuais adotarem uma criança. Então a gente percebe nesse tipo de discurso que o preconceito está ali. O preconceito é o maior causador de traumas entre os homossexuais. Os conflitos surgem ainda na adolescência. O adolescente que muitas vezes se questiona, por que eu sou assim? Se isso me provoca tanto mal-estar, tanto sofrimento, eu não queria ser assim. A gente escuta esse tipo de coisa. Né? E o papel do analista, na verdade, é poder, de alguma maneira, fazer com que o sujeito possa lidar com com a sua questão, se aceitar, lidar com as suas possibilidades, encontrar um caminho melhor dentro da sua própria realidade. Para a psicanalista, o futuro ideal é o de uma sociedade onde o indivíduo não seja julgado por sua orientação sexual. Talvez a gente possa chegar num momento, né, a gente possa chegar num avanço, né, da humanidade em que talvez a gente se preocupe menos, né, se o sujeito vai ser gay, se não vai ser gay. Talvez se a gente se preocupar mais com o caráter,
né? Porque o caráter não passa pela homossexualidade ou pela heterossexualidade, né? Então, acho que se a gente tiver um olhar na direção da ética, do caráter, né? Se a gente se ocupar mais disso, né? A gente pode estar preparando os nossos filhos, né? Para que esses filhos façam o mundo um pouquinho melhor, né? Um pouquinho menos injusto. Em instantes, os desafios de uma organização não governamental de Teresópolis na luta contra a homofobia. E ainda nessa edição, travestis que ganham a vida como prostitutas revelam quem são e como se comportam seus clientes. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos.